Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. História Geral da África e Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. Unesco. Representação no Brasil. Ministério da Educação do Brasil. Universidade Federal de São Carlos. História Geral da África e Metodologia e Pré-História da África. Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. Coleção História Geral da África da Unesco. Volume e Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. CAPITUL 9. 213. A Arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. Ao descobrir um artefato, o arqueólogo geralmente começa a estudá-lo através de meios puramente arqueológicos, como o registro da camada em que foi encontrado, a leitura do texto que o acompanha, a descrição de sua forma, o cálculo de suas dimensões, etc. Os dados assim obtidos são estudados estratigráfica, filológica e tipologicamente, podendo resultar daí importantes informações no que diz respeito à idade, às origens, etc. do artefato. Na maioria dos casos, entretanto, o arqueólogo não consegue encontrar os dados capazes de fornecer uma resposta às suas perguntas ou ajudá-lo a chegar a conclusões satisfatórias. Quando isso acontece, ele tem de submeter sua descoberta a outras disciplinas, para completar a investigação. Essa investigação, por sua vez, deve trazer-lhe informações sobre o material de que é feito o objeto, sua origem, técnica de fabricação, idade, o uso a que se destinava, etc. Deve-se enfatizar, no entanto, que essas pesquisas complementares constituem apenas um novo ângulo sobre o qual o arqueólogo vai enfocar o problema. Os dados científicos e as considerações de ordem estilística, filológica e estratigráfica devem formar um todo inseparável. 1 ao E.T. 1970, p. 135-41. A Arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. Z. Iskander. 214. Metodologia e Pré-História da África. A supervisão de sítios arqueológicos enterrados, à exceção das escavações, a conservação dos vestígios e monumentos descobertos são outros campos nos quais as técnicas científicas podem auxiliar a arqueologia. Os métodos científicos utilizados pela arqueologia têm o mérito de ser universais. Podem ser aplicados tanto na África como na Europa, Ásia ou América, embora a maneira de aplicá-los possa variar de um lugar para outro. O assunto é muito vasto. Por isso, trataremos os temas seguintes de maneira ampla, sem entrar em muitos detalhes de laboratório. Técnicas analíticas usadas em arqueometria. Objetivos da pesquisa e da análise arqueométricas. Técnicas de datação. Técnicas usadas na prospecção arqueológica. Técnicas de conservação. Técnicas analíticas usadas em arqueometria. As técnicas de análise têm se desenvolvido tanto, que às vezes é difícil decidir qual delas utilizar no exame de determinada amostra, para obter a informação desejada. Os parágrafos seguintes procuram abordar todos os aspectos do problema. Escolha do método de análise. As amostras arqueológicas são excepcionalmente valiosas por duas razões. Por um lado, a quantidade de material disponível é em geral tão pequena que mal e mal se presta a uma análise completa e, no caso de ser totalmente usada, talvez não possa ser substituída. Por outro lado, pelo menos uma parte da amostra deve ser guardada para futuras referências ou exposições. Portanto, deve-se ter muito cuidado nas análises arqueométricas, a fim de obter o maior número possível de informações. Os critérios que determinam a escolha do método de análise a ser adotado podem ser resumidos como segue. 2. Importância da amostragem disponível. Se a quantidade do material disponível é suficientemente grande, procede-se, de preferência, à análise química em meio aquoso, para determinar a porcentagem. 2 ao E.T. Op. Cit. 215. A Arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. Dos principais elementos constituintes. A análise de absorção atômica pode ser aplicada para determinar as porcentagens de metais alcalinos tais como o sódio, o potássio e o lítio. Entretanto, para elementos e compostos imponderáveis, traços, as análises por meio de fluorescência ou difração de raios-x são preferíveis, embora seus resultados comportem uma margem de erro de 10 a 20. Se a quantidade de amostras disponíveis é mínima e vários elementos devem ser detectados,
convém recorrer à espectrofotometria ou à difração de raios-x, quando o arqueólogo não puder fornecer um espécime completo. Por menor que seja, o material pode ser analisado por emissão espectrométrica ou fluorescência de raios-x, contanto que o tamanho e a forma do objeto permitam a utilização desse tipo de aparelhagem. Tipo de material analisável: existe uma grande variedade de materiais arqueológicos. Alguns deles, como alimentos, ungüentos, resinas, óleos e ceras, são total ou parcialmente orgânicos. Outros, como metais, pigmentos, cerâmicas, vidro e gesso, são inorgânicos. Os materiais orgânicos são geralmente submetidos a combustão, saponificação, dissolução, radiação infravermelha, análise térmica e cromatográfica. Os materiais inorgânicos são submetidos às análises normais em meio aquoso, à espectrometria, à fluorescência de raios-x, à difração de raios-x ou à ativação por nêutrons, conforme o tipo de informação procurada. Tipo de informação procurada: para economizar tempo e dinheiro, deve-se proceder à análise de acordo com um programa bem planejado, em cooperação com o arqueólogo, para se obterem respostas a questões específicas. Por exemplo, o cobre e o bronze antigos se parecem superficialmente. Somente o estanho permite que se estabeleçam diferenças entre esses metais. Submete-se um pequeno pedaço da amostra a uma solução concentrada de ácido nítrico. O precipitado esbranquiçado de ácido metastânico que se forma é a seguir diluído em água destilada. Esse teste simples está ao alcance de qualquer arqueólogo. Minerais de chumbo eram utilizados antigamente no Egito para vitrificar peças de cerâmica. Desse modo, apenas o teste para detectar a presença de chumbo já é suficiente para determinar aproximadamente a data de fabricação de um objeto vitrificado. 216 Metodologia e pré-história da África. Apresentação dos resultados: os arqueólogos que vão estudar os resultados da investigação científica e usá-los em seus relatórios e conclusões raramente são cientistas. Convém, portanto, que os resultados lhes sejam apresentados de maneira acessível. Assim, por exemplo, em vez de utilizar submúltiplos do grama, numa amostra de 100 gramas, é bem mais útil apresentar todos os resultados em porcentagens, de forma que sejam universalmente compreendidos. Além disso, tal procedimento facilita a comparação dos resultados entre diferentes laboratórios. Métodos de exame e de análise. À luz destas considerações, podemos enumerar as técnicas de análise mais importantes usadas em arqueometria. Exame microscópico: um exame com uma simples lente de aumento, 10x ou 20x, geralmente é muito útil para obter uma primeira impressão de um artefato ou de uma amostra antiga. Melhor ainda é uma lente binocular com ampliação de 7x, 10x ou 20x e um amplo campo entre a objetiva e o plano focal. Este dispositivo permite a observação de cavidades profundas, que uma lupa normal não poderia atingir. Dados mais precisos são obtidos com a ajuda de um microscópio composto, com ampliação de 100, 200, 400 e 1250x e imersão em óleo. O exame microscópico pode ser aplicado com os seguintes objetivos: identificação. Na maior parte dos casos, é possível identificar uma amostra, em estado puro ou composta de elementos heterogêneos, estudando microscopicamente a textura ou as particularidades cristalinas de seus componentes. Análise qualitativa. As técnicas atuais possibilitam a precipitação, a dissolução, a observação da evolução gasosa e outros processos que podem ser aplicados em uma parte minúscula da amostra 3. Por exemplo, se um fragmento de amostra for colocado numa lâmina de vidro e umedecido, ocorrerá ou não sua dissolução. Se a essa solução for adicionada uma gota de nitrato de prata e surgir, no ácido nítrico, um precipitado esbranquiçado, insolúvel, pode-se deduzir a presença de um ânion de cloreto. 3 Ewing, G.W. 1954, p. 411. 217 A arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. Figura 9. Microfotografia de uma secção da fateixa de cobre pertencente ao barco de Kelps em Gizé. Figura 9.2 Radiografia frontal do peito da rainha Nedjemet, da 21 A dinastia. Museu do Cairo. 218 Metodologia e pré-história da África. Análise quantitativa.
Os métodos microscópicos são particularmente valiosos na análise quantitativa de combinações heterogêneas complexas, dificilmente analisáveis pelos métodos químicos comuns. 4. Entre outros resultados, permitem a determinação do número e do tamanho dos componentes. Se a densidade de cada componente é conhecida, as porcentagens volumétricas dos componentes da mistura podem ser convertidas em porcentagens ponderáveis. 5. Radiografia. A radiografia é muito útil no exame de obras de arte, pois permite, por exemplo, detectar a presença de corpos estranhos no interior de uma múmia ainda enfaixada ou incrustações decorativas escondidas sob camadas de bálsamo, etc. Tais informações ajudam a determinar a técnica a ser adotada para retirar as bandagens das múmias. São muito valiosas também nos trabalhos de conservação de objetos de metal, além de serem muito úteis durante os estudos científicos e arqueológicos. No Museu do Cairo, por exemplo, a radiografia de múmias reais revelou que mesmo aquelas das quais já se haviam retirado as bandagens ainda continham joias que haviam escapado à detecção, por se encontrarem sob espessas camadas de resina. 6. Determinação do peso específico. Na antiguidade, o ouro geralmente continha prata ou cobre. Os objetos de ouro são tão preciosos que, na maioria dos casos, nenhum fragmento, por menor que seja, pode ser retirado para análise. Diante disso, Cayley pensou em aplicar o método de determinação do peso específico, que não traz nenhum risco de deterioração e permite que se descubra a porcentagem de ouro dos artefatos. 7. Este método é muito fácil e baseia-se no princípio de Arquimedes. Se o peso do objeto ao ar livre é de Wg e na água é de Xg, seu peso específico será igual a WW, x. 4. Chamot, E. M. e Mason, C. W. 1938, p. 431. 5. Kolthoff, E. M. Sandel, E. B. Meehan, E. J. e Bruckenstein, S. 1969. 6. Alpern, J. W. Harris, J. E. Barnes, C. 1971. p. 18. 7. Cayley, E. R. 1949, p. 7382. 219. A arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. Como o peso específico do ouro, 19,3, é quase o dobro do da prata, 10,5, ou do cobre, 8,9, a presença de pequenas quantidades de prata ou cobre pode ser facilmente detectada. Supondo que o objeto não contenha platina, que o componente de ligação, prata ou cobre, seja conhecido e que não tenha ocorrido nenhuma contração durante a fusão, a margem de erro previsível no cálculo do teor de ouro é da ordem de 1. Análise química normal em meio aquoso. Esta técnica é indispensável, em arqueologia, para o estudo do material de que é feito um artefato, bem como para a escolha da melhor maneira de conservá-lo. É usada nas análises qualitativas e quantitativas de argamassas, gesso, vestígios corroídos de artefatos metálicos, restos de comida, cosméticos, resíduos de bálsamos e produtos análogos, etc. A descrição das técnicas utilizadas em tais análises não é do âmbito deste capítulo, pois são familiares a todos os químicos que trabalham no campo da arqueologia. Além disso, são descritas com detalhes em manuais de química analítica, como por exemplo o de Kolthoff e seus coautores 8, relativamente às matérias inorgânicas, e nos trabalhos de Iskander 9 e Stross 10, relativamente às matérias orgânicas e inorgânicas. Objetos de ferro descobertos em Niani, Guiné, datando do século XIII ao século XV, foram submetidos a uma análise química, que revelou conterem cobre, fósforo, níquel, tungstênio, titânio e molibdênio, impurezas provavelmente presentes nos minérios utilizados. 11. Espectrofotometria. Esta técnica tem sido utilizada na análise de vestígios antigos, tais como bronze, cerâmica, argamassa, pigmentos, etc. Vários fatores tornam a espectrofotometria particularmente vantajosa em relação a outros métodos de análise desses vestígios. Apresenta sensibilidade adequada. Permite detectar altas proporções, até 20, da maioria dos elementos. Além disso, todos os elementos presentes na amostra podem ser gravados em 8. Kolthoff, E. M. Sandel, E. B. Meehan, E. J. e Bruckenstein, S. 1969. 9. Farag, N. e Iskander, Z. 1971, p.
111,15. Iskander, Z. P. 59,71. Le Monastre de Poebamondons Latebaide, V. 3. ed. Bachatli, Cairo, Société d'Archéologie Copte, 1961. Iskander, Z. Ishaen, A. E. 1964, p. 197-208. Zaki, A. e Iskander, Z. 1942, p. 295-313. Destros, F. H. e O'Donnell, A. E. 1972, p. 116. 11 Muzui, A. e Nozek, E. 1974, p. 96. 220 Metodologia e Pré-História da África. Linhas espectrais numa chapa fotográfica durante uma única exposição, o que proporciona um registro permanente para posteriores consultas. Uma nova variante da espectrofotometria é o Laser Milliprobe Spectrometer 12. A análise espectrográfica de todos os bronzes naturalistas de Ife, Nigéria, mostrou que eles não são de bronze, mas de latão 13. Análise por absorção atômica. Este método é perfeitamente adequado para amostras de matéria inorgânica, metais, cimentos, soldas, vidro, esmaltes, sais, etc. Em arqueometria, seu emprego apresenta as seguintes vantagens: elevado grau de exatidão, margem de erro de 1, com amostras de 5 a 10 mg. Possibilidade de detecção, em uma mesma amostra, de elementos mais importantes, elementos menos importantes ou simplesmente traços. Enfim, é uma técnica de uso corrente. Ela facilita muito também as comparações entre os resultados de diferentes laboratórios, e as causas eventuais de erros experimentais são mais facilmente controláveis. 14. Fluorescência de raios-x. A excitação de um espécime por meio de raios-x é um método de análise muito útil. Seu princípio é o seguinte: quando um átomo é bombardeado com raios de alta frequência, um elétron é removido de uma órbita interior do átomo e a lacuna assim criada será preenchida por um elétron proveniente de uma órbita externa. A variação de energia entre os níveis externo e interno provém de raios secundários ou fluorescentes, característicos dos elementos que compõem o espécime. 15. Como a força de penetração dos raios-x é limitada, esta técnica só pode ser utilizada na superfície dos objetos, sendo por isso aplicada apenas na análise de vestígios inorgânicos, tais como o vidro, a faiança e a cerâmica vitrificada, a obsidiana e a maior parte das rochas. Entretanto, os objetos metálicos antigos sofreram a ação do tempo, ou os metais menos nobres que continham afloraram à superfície. Desta maneira, uma análise restrita à superfície desses objetos através do método da fluorescência de raios-x pode oferecer resultados diferentes daqueles obtidos por uma análise do objeto inteiro. 16. 12 ao E.T. 1970, p. 135-41. 13 Oilet, F. 1964, p. 81-83. 14 Oerner, A. E. A. 1970, p. 179-85. 15 Koltoff, I. M. Sandel, E. B. Meehan, E. J. e Bruckenstein, S. 1969. 16 ao E. T. 1970, p. 135-41. 221 A Arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. Análise por ativação de nêutrons. Nesta técnica, um grupo de amostras e de produtos químicos standard é colocado em um reator nuclear e submetido à irradiação por nêutrons lentos, ou térmicos. Alguns dos isótopos resultantes terão vida suficiente para emitir raios gama. Como cada radioisótopo emite raios gama com comprimentos de onda característicos, a análise desses comprimentos de onda possibilita tanto a identificação dos elementos presentes no espécime como a determinação de sua concentração, quer se trate de elementos importantes, quer de simples traços. Os nêutrons e os raios gama têm poder de penetração muito maior que os raios X, permitindo assim que a análise atinja maior espessura em determinada amostra. Desse modo, o afloramento de cobre à superfície dos metais pode ser ignorado. 17 Ao realizar esse tipo de análise, deve-se tomar o cuidado para que, se o espécime tiver de retomar ao museu, a radioatividade residual baixe a um nível inofensivo em um lapso de tempo razoável.
A título de exemplo, o isótopo da prata radioativa tem meia-vida de 225 dias. Logo, se um objeto de prata receber uma dose muito forte de radiação, não poderá ser devolvido ao museu por centenas de anos. 18. Nesses casos, uma minúscula porção do objeto é retirada através da fricção com um pequeno disco de quartzo rugoso. Este quartzo sofre então irradiação no reator e é analisado, do modo habitual, para a detecção de prata, ouro, cobre, antimônio e arsênico. Esta técnica foi recentemente aplicada, em pesquisas arqueológicas realizadas na África, no estudo de contas de vidro, que foram submetidas a 2 ativações de nêutrons. O primeiro bombardeamento durou pouco tempo, procedendo-se logo após a procura de isótopos de vida curta nas contas. Já o segundo foi intenso e contínuo, durando 8 horas. As amostras foram, então, deixadas de lado por alguns dias e depois submetidas à análise, que procurou por isótopos de vida média. A seguir, foram guardadas novamente e mais tarde testadas em busca de isótopos de vida longa. 19. Um estudo de diversas aplicações desta técnica em arqueologia foi publicado por Sayre e Meyers. 20. 17. Locke, Cit. 18. Locke, Cit. 19. Davison, C. 1973, p. 73 e 74. 20. Sayre, E. V. e Meyers, p. 1971, p. 115 e 50. 222. Metodologia e pré-história da África. Objetivos da análise arqueométrica. Os principais objetivos da investigação científica e da análise em arqueometria são os seguintes. Identificação rigorosa dos objetos. É essencial que a identificação dos vestígios arqueológicos seja efetuada escrupulosamente, para que o arqueólogo possa descrevê-los com exatidão nas publicações especializadas e nos guias de museus. A identificação precisa da substância dos artefatos também é muito importante, pois é do conhecimento da verdadeira natureza das substâncias examinadas que depende o alcance das observações correspondentes. Infelizmente, os erros de identificação são frequentes nas publicações arqueológicas mais antigas e já causaram muita confusão. O cobre é às vezes confundido com o bronze, embora a descoberta e o uso do bronze impliquem certa evolução cultural. O bronze, por sua vez, é confundido com o latão e isso pode acarretar uma falsa conclusão quanto à idade do objeto, já que as primeiras produções de latão remontam mais ou menos à metade do 1º século antes de nossa era, enquanto o bronze já era conhecido e utilizado uns 20 séculos antes. 21. Como a maior parte dos erros de identificação provém de apreciações visuais incorretas, convém enfatizar que, para evitar qualquer risco de interpretação errônea, a identificação do material arqueológico deve basear-se na análise química ou por difração de raios X. Tradução de palavras antigas desconhecidas. Às vezes, uma identificação correta permite traduzir palavras desconhecidas. Por exemplo, em Saqqara, Egito, foram descobertos 2 recipientes de cerâmica na sepultura do rei Ora, primeira dinastia, aproximadamente 3100. Em cada um deles figuravam hieróglifos correspondentes à palavra Seret, cujo sentido era ignorado. A análise química revelou que os 2 vasos continham queijo. Concluiu-se então que Seret significava queijo. 22. Outro exemplo é a palavra Bequen, escrita em hieróglifos em algumas estátuas de pedra. Como a rocha em que as estátuas foram esculpidas havia sido anteriormente identificada como grauvaca, xisto, e. 21. Calais, E.R. 1948, p. 18. 22. Zaki, A. e Iskander, Z. 1942, p. 295-313. 223. A arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. Que a palavra aparecia em textos relacionados com o Wadi El Amamat, concluiu-se que, provavelmente, Bequen significava o xisto de Wadi El Amamat. 23. Detecção da origem dos vestígios arqueológicos. A presença em determinado sítio arqueológico de numerosos espécimes cuja substância é de origem estrangeira, parece ser uma indicação clara de que esse material foi importado através de troca ou comércio. Uma vez localizada a fonte dessa substância, torna-se fácil estabelecer o caminho seguido por ela. Sabe-se, por exemplo, que a obsidiana não existe no Egito.
Entretanto, era utilizada nessa região desde a época pré-dinástica, antes de 3100. A obsidiana de alguns objetos dessa época foi examinada e comparada com a proveniente de países vizinhos. Como suas características eram muito semelhantes às da obsidiana da Etiópia, concluiu-se que fora importada dessa região e que os dois países mantinham relações comerciais há muito tempo. 24. Na cerâmica, a identificação de traços por meio da ativação de nêutrons ou fluorescência de raios X permite o estudo de rotas comerciais locais e internacionais. 25. Vestígios de impurezas em minérios e artefatos de bronze também podem ajudar a relacionar os artefatos ao tipo de material de que foram feitos. 26. A detecção de níquel em um artefato antigo de ferro permite descobrir se o ferro provém de um meteorito ou se foi manufaturado, já que o ferro de origem meteorítica sempre contém de 4 a 20 de níquel. Recorrendo a uma emissão espectroscópica, o autor examinou o famoso punhal de Tutancâmon e constatou que o ferro de sua lâmina continha uma quantidade razoável de níquel, o que provou a origem meteorítica do ferro. Investigação do uso anterior dos objetos examinados. Às vezes, é difícil saber com que finalidade determinado objeto era utilizado. A esse respeito, a análise química pode ser de grande utilidade. Em 1956, por exemplo, foi descoberta, na tumba de Neferhotpá, aproximadamente 1800, em Fayum, Egito, uma grande jarra de alabastro contendo 2,5 kg de uma estranha substância. A análise química revelou que se tratava de um composto de 23 Lucas, a 1962, p. 416, 419 20, 24 Locke, Cit. 25 Perlman, e Isaro, F. 1969, p. 2152. 26 Fields, P. R. Milstead, J. Henriksen, e Hammett, R. W. 1971, p. 131-43. 224 Metodologia e Pré-História da África. 48,25 de galena, sulfeto de chumbo natural, e 51,6 de resina, na proporção 1, aproximadamente. Como essa composição jamais tinha sido encontrada antes, a razão pela qual estava na tumba era completamente obscura. Entretanto, o exame das prescrições médicas do papiro Ebers permitiu descobrir, sobre o N. 402, um novo remédio para remover manchas brancas que apareceram nos dois olhos. Coal preto, galena e quechua, resina, finamente pulverizados e aplicados nos dois olhos. A partir desse texto e da composição química do material encontrado na jarra, concluiu-se que Neferhotpá provavelmente sofria de leucoma em um dos olhos ou em ambos. Por isso, forneceram-lhe uma grande quantidade desse medicamento para uso na vida futura. 27. Pesquisa das antigas técnicas de fabricação. O exame metalográfico de objetos de metal fornece informações sobre as técnicas utilizadas pelos povos antigos em suas artes e indústrias químicas. Os exemplos seguintes são significativos a esse respeito. Fabricação do azul do Egito. Amostras deste pigmento azul foram submetidas a exames químicos, microscópicos e a difração por raios X. Chegou-se a reproduzir, experimentalmente, uma frita 28 azul análoga. Esses estudos revelaram que o azul do Egito era feito, na antiguidade, aquecendo, a 840 UC, uma mistura de areia ou quartzo pulverizado, calcário igualmente pulverizado, malaquita e sal comum ou carbonato de sódio. 29. Exame microscópico de objetos de metal. O exame metalográfico de objetos de metal pode indicar se eles foram fundidos ou batidos, ou se as duas técnicas foram empregadas. O exame metalográfico de uma fateixa de cobre que pertenceu ao barco de Kelps, descoberta em 1954, atrás da Grande Pirâmide de Gizé, demonstrou que havia dendritos no metal. Conclui-se, portanto, que o objeto tinha sido batido. 30. 27 Farag, N. e Iskander, Z. 1971, p. 111-15. 28 Frita, Fr. Frit. Expressão em desuso que designa a mistura de areia e soda, submetida a uma semifusão na fabricação do vidro, da cerâmica, etc. N. T. Fr. 29 Lucas, A. 1962, p. 416, 419-20. 30 Iskander, Z.
1960, p. 2961. 1 à parte. 225 A Arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. Exame de resíduos de embalsamamento. O exame de resíduos de materiais para embalsamamento, descobertos em Saqqara, Luxor e Mataria, Egito, mostrou que continham pequena proporção de sabão de ácidos graxos sólidos, resultantes da saponificação das gorduras do corpo, sob a ação do carbonato de sódio, durante a mumificação. A partir disso, concluiu-se que os materiais usados serviam para preencher temporariamente as cavidades do corpo, antes que este fosse desidratado, até se tornar uma massa de natrão. 31 No leito de mumificação. 32. Cadinhos de frita. Pesquisas empreendidas em Wadi El Natrum, nas ruínas de uma vidraria, mostraram que o vidro foi fabricado no Egito durante o período romano. Essa indústria passou por duas etapas. Durante a primeira etapa, obtinha-se a frita de vidro num cadinho especial, cadinho de frita. 33, misturando sílica pura, quartzo, bicarbonato de cálcio, natrão ou cinza vegetal, ou ambos, e aquecendo a mistura a uma temperatura inferior a 1100 C. A argila desse cadinho continha grande proporção de areia e palha cortada em pedacinhos. Tal mistura, quando cozida, produzia uma cerâmica altamente porosa, qualidade essa procurada pelos vidreiros da antiguidade, porque permitia soltar facilmente o bloco de frita quebrando o cadinho. Este, portanto, era usado só uma vez. Na segunda fase, os vidreiros obtinham um vidro de boa qualidade e de cores variadas. Os blocos de frita eram pulverizados até se tornarem um fino pó homogêneo. Eram, então, divididos em pequenas porções. A cada uma delas adicionavam-se certos óxidos corantes, agentes opacificantes ou descolorantes e reaquecia-se tudo até a fusão completa, a fim de obter o tipo de vidro necessário. 34. Testes de autenticidade. Durante muito tempo, os critérios histórico e estético eram o único método utilizado para a determinação da autenticidade. Nos últimos anos, o progresso. 31 Natrão, carbonato de sódio cristalizado. 32 Iskander, Z. Ishaen, A. E. 1964, p. 197-208. 33 Frita, Fr. Fritagem. Vitrificação preparatória destinada a eliminar os elementos voláteis, N. T. Fr. 34 Salé, S. A. George, A. W. e Elmi, F. M. 1972, p. 143-70. 226 Metodologia e pré-história da África. Da pesquisa científica possibilitou um julgamento mais seguro da autenticidade de um objeto. Os métodos mais eficientes são os seguintes. Exame com raios ultravioleta. Esta técnica é útil principalmente no exame do marfim e do mármore. Sob a luz ultravioleta, os diferentes tipos de mármore emitem fluorescência em diferentes cores e a superfície dos mármores antigos projeta uma cor característica muito diferente da cor apresentada pelas pedras mais recentes. Do mesmo modo, alterações ou retoques em objetos de mármore ou marfim antigos, bem como em pinturas, invisíveis à luz comum, podem ser notados distintamente quando o objeto é examinado sob luz ultravioleta. A luz infravermelha e os raios X também são muito úteis na detecção de falsificações. 35. Exame da corrosão superficial. Em geral, os metais antigos são corroídos lentamente e, com o tempo, a corrosão provoca o surgimento de uma película homogênea. Nas falsificações de objetos de metal, geralmente é aplicada uma película artificial à superfície do objeto, o que lhe confere uma aparência antiga. Mas essa película não adere muito bem e pode ser removida com solventes, tais como água, álcool ou etílico, acetona ou piridina. Além disso, nos objetos de cobre e de bronze, essa crosta artificial compõe-se geralmente de uma só camada, distinguindo-se da que se formou naturalmente. Esta é sempre composta de pelo menos duas camadas. A interior, de óxido de cobre vermelho, e a exterior, verde de carbonato, sulfato ou cloreto do mesmo metal. É muito difícil reproduzir essa disposição, a ponto de enganar um experiente químico de museu arqueológico. Análise do material do objeto. Um notável exemplo da validade deste teste é fornecido pela análise do grão da antiga faiança egípcia.
Enquanto o grão da antiga faiança egípcia autêntica é composto de quartzo vitrificado, o das falsificações modernas é geralmente constituído de caulim, argila ou porcelana. A identificação é, deste modo, bastante rápida e segura. Outro exemplo. Como as técnicas metalúrgicas antigas não envolviam processos de refinamento adequados, os metais da antiguidade contêm certas impurezas, tais como arsênico, níquel, manganês, etc. 35 KEV, Fr. 1948, p. 18. 227 A Arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. Figura 9.3 Bloco de vitrificação mostrando a superfície superior plana, as paredes laterais e uma parte do cadinho ainda aderente ao lado direito. Figura 9.4 Base de uma das colunas de arenito do Templo de Buen. Nota-se o esboroamento da camada superficial devido à eflorescência. 228 Metodologia e pré-história da África. Portanto, basta retirar uma pequena amostra do objeto e submetê-la à ativação por nêutrons ou fluorescência de raios X. A ausência de vestígios de impurezas indicará que o objeto é provavelmente falso. Identificação de pigmentos e corantes na pintura. Os pigmentos utilizados em um quadro podem ser identificados com razoável precisão através de técnicas microquímicas. Se o pigmento foi criado recentemente, a idade do quadro pode ser contestada. Como exemplo, citemos o exame feito por Young de um retrato em perfil atribuído a um pintor do século XV. A pigmentação azul do quadro se originava do azul ultramarino, descoberto e usado como pigmento a partir do século XIX. Quanto ao pigmento branco, tratava-se de óxido de titânio, só utilizado na pintura depois de 1920. Provou-se, portanto, que o quadro era falso. 36. Exame da pátina e do polimento superficiais. A maior parte das rochas adquire, com o tempo, uma pátina na sua superfície. O verniz do deserto. Este fenômeno se deve ao afloramento progressivo de sais de ferro e manganês à superfície, onde se oxidam e formam uma espécie de epiderme ou pátina. Essa pátina passa a fazer parte da própria rocha, confundindo-se com a sua superfície. Não é fácil removê-la, seja com água ou solvente neutro, seja através de raspagem. Em consequência, é possível distinguir uma superfície autenticamente antiga de outra recente, mesmo dotada de pátina artificial. Além da pátina formada naturalmente, as marcas de entalhe e polimento antigos são outro meio de provar a autenticidade. Essas marcas ainda aparecem como linhas de intersecção irregular sob a pátina superficial da pedra ou do metal. Elas podem ser facilmente distinguidas das linhas paralelas regulares provenientes de um polimento recente, já que os povos antigos não usavam nem limas ásperas para esculpir, nem limas finas ou lixas de esmeril para polir. Teste da termoluminescência da cerâmica. A cerâmica, assim como o solo em que foi enterrada, contém uma porcentagem muito pequena de elementos radioativos. A radiação desses elementos causa, ao longo de milhares de anos, um acúmulo de elétrons no corpo da cerâmica, elevando-a a uma temperatura acima de 500 UC. Os elétrons. 36 Young, W. J. 1958, p. 18-19. 229 A Arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. Acumulados emitem uma termoluminescência que varia de acordo com a idade da cerâmica. Esta técnica permite aos conservadores de museus uma apreciação segura da autenticidade de um objeto de cerâmica. A amostra necessária pode ser conseguida fazendo um pequeno furo no objeto. O pó obtido é aquecido a mais de 500 UC no escuro. Se houver luminescência, a cerâmica é genuína. Se não, trata-se de falsificação. 37. Técnicas de datação. A ciência dispõe de várias técnicas para determinar a idade de materiais antigos. As principais são as seguintes: datação aproximativa pela análise arqueométrica, a análise de espécimes pertencentes ao mesmo grupo de materiais, gesso, vidro, faiança, metais e pigmentos, mas que remontam a épocas diferentes, pode fornecer resultados passíveis de serem utilizados como pistas para a determinação da idade aproximada de outros objetos. Os exemplos seguintes confirmam essa ideia. Datação através da análise de contas de vidro na África Ocidental. As contas dicróicas a Cori,
que parecem azuis à luz refletida e verdes à luz transmitida, foram submetidas à análise por fluorescência de raios-X, que permite classificá-las em dois grupos, A e B. As contas do grupo A são mais pobres em chumbo, menos de 0,05, e em arsênico, menos de 0,05, que as do grupo B, nas quais a taxa de chumbo é de mais ou menos 27 e a de arsênico de 2. A diferença em relação ao manganês é menor, grupo A, 0,301 e grupo B, aproximadamente 0,05. Outros elementos detectados: ferro, cobalto, zinco, rubídio, estrôncio, estanho, antimônio e bário, em relação aos quais não foi notada nenhuma diferença significativa entre um grupo e outro. As contas do grupo A são encontradas na África Ocidental, em sítios insulares relativamente antigos, 430 a 1290 da era cristã, enquanto as do grupo B só aparecem em contextos mais recentes. A descoberta dessas contas em um túmulo ou em determinado extrato permite determinar com certa precisão a idade de um ou de outro 38. 37 Aitken, M. J. 1970, p. 7788. 38 Davison, C. C. Gealk, R. D. e Clark, J. D. 1971, p. 645-49. 230 Metodologia e Pré-História da África. Datação de pinturas rupestres. Pela análise de aglutinantes albuminosos é possível avaliar a idade das pinturas determinando o número de aminoácidos de seus aglutinantes albuminosos após hidrólise. Esse método foi usado para calcular a idade de 133 pinturas rupestres do sudoeste da África, com margem de erro de 20. A Dama Branca, Tewit Lady, de Brandberg tem de 1200 a 1800 anos. As pinturas de Limpopo têm de 100 a 800 anos e as amostras de Drakensberg, de 60 a 800 anos. O número de aminoácidos idênticos diminui, com a idade da pintura, de 10, nos aglutinantes com 5 a 10 anos de idade, para substâncias com 1200 a 1800 anos de idade. 39. Datação através da análise de argamassas. A análise dos diferentes tipos de argamassa utilizados no Egito mostrou que a argamassa de cal não aparece antes de Ptolomeu I, 323-285 antes da era cristã. 40 Qualquer monumento cujos tijolos ou pedras foram ligados com argamassa de cal pertence, portanto, a um período posterior a 323 antes da era cristã. Datação por radiocarbono. Princípio básico: ao serem atingidos pelos raios cósmicos, os átomos do ar das camadas superiores da atmosfera desintegram-se em fragmentos minúsculos, dentre os quais encontram-se os nêutrons. Os nêutrons produzidos bombardeiam o átomo que existe em maior abundância no ar, o nitrogênio de massa 14, e o convertem em carbono de peso atômico 14. O carbono 14 assim formado é radioativo. Combina-se com o oxigênio do ar para formar 14CO2 e se mistura com o dióxido de carbono comum, que contém principalmente átomos de carbono de massas 12, 99 e 13, 1. Esse carbono 14 penetra nas plantas juntamente com os isótopos 12CO2 e 13CO2 formando seus tecidos pelo processo de fotossíntese. Como os animais se alimentam de plantas, todo o mundo animal e vegetal deve ser ligeiramente radioativo, devido à presença de uma proporção mínima de carbono 14, aproximadamente um átomo de carbono 14 para 1 trilhão de átomos de carbono comum. O dióxido de carbono atmosférico entra também na composição dos oceanos sob a forma de carbonato. 39 Denninger, E. 1971, p. 80-84. 40 Lucas, A. 1962, p. 416, 419-20. 231 A arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. Dissolvido. Portanto, é provável que a água do mar também seja levemente radioativa, assim como todas as conchas e depósitos que contém. 41 No momento da morte, supõe-se que a matéria orgânica antiga tenha apresentado a mesma radioatividade que a matéria orgânica viva atualmente. Mas, depois da morte, ocorre o isolamento, ou seja, toda a aquisição ou troca de radiocarbono é interrompida e o carbono 14 começa a se degradar ou, como disse o professor Libby, o relógio do radiocarbono começa a andar.
42. Se a radioatividade de uma amostra antiga é medida e comparada à de uma amostra moderna, é possível, considerando-se o tempo de vida do carbono 1443, calcular a idade do espécime antigo a partir da equação relativa ao declínio da radioatividade. Materiais adequados à datação radioativa. Os materiais apropriados para essa técnica são os de natureza orgânica, madeira, carvão, ossos, couro, tecidos, vegetais, alimentos, conchas, etc. Mas os melhores são os derivados de plantas que crescem anualmente, como junco, cereais, grama ou linho. Uma vez recolhidas, as amostras não devem ser submetidas a nenhum tratamento químico. Além disso, devem ser colocadas em recipientes de vidro ou embalagens de nylon, a fim de evitar qualquer contato com outros materiais orgânicos. O processo se desenvolve em 4 etapas: purificação da amostra, combustão, purificação do dióxido de carbono obtido e, finalmente, contagem das partículas emitidas. Resultados e perspectivas. Para testar a precisão desse método, foi feito um estudo comparativo entre amostras datadas com exatidão, do ponto de vista histórico, e datações efetuadas com carbono radioativo. 44. Como o método histórico mais antigo e mais conhecido é a cronologia do Egito, decidiu-se, em âmbito internacional, medir o carbono radioativo de um grande número de amostras egípcias datadas com precisão arqueológica, pertencentes ao período que vai da primeira dinastia, aproximadamente, 3100. 41. Aitken, M. J. 1961, p. X e 181. 42. Libby, W. F. 1970, p. 110. 43. O período ou longevidade do carbono 14, duração da desintegração de metade do corpo radioativo, foi avaliado em 5.568 anos ou, mais precisamente, em 5.730 40 anos. 44. Berger, R. 1970, p. 23-26. Euaros, L. S. 1970, p. 11-19. Michael, H. N. e Hall, E. K. 1970, p. 109-20. Hall, E. K. Michael, H. N. Ian, M. G. 1973, p. 120. 232. Metodologia e pré-história da África. A 30ª dinastia, 378 a 341. Diversos laboratórios procederam à datação ao mesmo tempo, usando não só meias-vidas correspondentes a 5.568 anos, mas também o novo valor de 5.730 40 anos, que permite maior precisão. Os resultados obtidos por esses testes mostraram que a datação operada através da meia-vida de 5.730 anos corresponde à cronologia histórica até o tempo do rei Senusret, ou Sesostris, ou seja, aproximadamente 1800, mas a datação das amostras anteriores suscitou numerosas controvérsias. Entretanto, a aplicação do método de correção de Stuviersues às amostras anteriores a 1800 permite a obtenção de resultados correspondentes à cronologia arqueológica dentro de 50 a 100 anos, no máximo. 45. A título de exemplo, bambus retirados da mastaba, sepultura, de Ka, primeira dinastia, em Saqqara, foram datados no laboratório de pesquisas do British Museum. A data obtida com carbono 14, depois da correção, é de 2450-65, aproximando-se bastante de sua data histórica, ou seja, 2900 antes da era cristã. 46. Imagina-se, atualmente, que as causas dos principais desvios sejam a diminuição do campo magnético da Terra 47 e as variações de intensidade do vento solar, que tornam oblíquos os raios cósmicos. 48. Além disso, a meia-vida real do carbono radioativo ainda não está inteiramente estabelecida. Algumas outras causas estão sendo estudadas e muitos laboratórios trabalham nesse sentido. Se houvesse resposta para todas essas questões, seria possível datar com maior precisão vestígios anteriores a 1800 antes da era cristã. Mas, até que isso aconteça, os cálculos convencionais de radiocarbono para vestígios orgânicos dessa época devem ser submetidos à correção indicada acima.
Datação com potássio-argônio. A limitação da datação por carbono 14 em aproximadamente 70 mil anos cria uma grande lacuna na cronologia da evolução biológica e geológica, prolongando-se dessa data até aproximadamente 10 milhões de anos. Para um período tão antigo, seria possível aplicar métodos geológicos radioativos baseados nos índices de transformação de substâncias, como, por exemplo, na transformação do urânio 235 em chumbo 207, que tem meia-vida de 710 milhões de anos, ou do rubídio 45 Berger, R. 1970, p. 2336, Michael, H. N. e Hall, E. K. 1970, p. 109-20, Hall, E. K. Michael, H. N. Ian, M. G. 1973, p. 120, Stuvier, M. e Suez, H. E. 1966, p. 534-40, 46 Eoards, I. E. S. 1970, p. 1118, 47 Bucha, V. 1970, p. 4755, 48 Lewin, S. Z. 1968, p. 4150. 233 A arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. 87 em estrôncio 87, que tem meia-vida de 13.900 milhões de anos. Essa lacuna pode ser preenchida, até um certo ponto, pela aplicação da técnica de datação com potássio-argônio. 49 De fato, esse método é usado particularmente na datação de idades geológicas muito remotas. No entanto, utilizando grandes amostras de uma substância de textura relativamente fina, mas não inferior a 100 micra, e que contenha pouco argônio atmosférico, é possível aplicá-lo a períodos mais recentes, o que permitiria controlar os resultados obtidos graças ao carbono 14. 50. Princípio básico: o potássio, tal como é encontrado na natureza, contém 93,2 de potássio 39, 6,8 de potássio 41 e 0,0118 de potássio 40. No momento da formação da Terra, a taxa de potássio 40 era de mais ou menos 0,2, mas ele se deteriorou em grande parte, resultando em dois derivados, o cálcio 40 e o argônio 40. Mas como tem meia-vida muito longa, 1.330 milhões de anos, o potássio 40 ainda se encontra presente, numa taxa de 0,0118. Em cada 100 átomos de potássio 40 que se degradam, 89 se transformam em cálcio 40 pelo desaparecimento das radiações beta. 11 se transformam em argônio 40 pela captura de partículas beta. O argônio é um gás que se encontra retido entre os grãos do minério 51. A datação com argônio-potássio é muito aplicada pelas razões seguintes. O potássio presente na crosta terrestre representa 2,8 em peso, sendo um de seus elementos mais abundantes. Além disso, está presente em quase todos os corpos. A meia-vida do potássio é suficientemente longa para permitir a formação de argônio 40 em certos minerais, ao longo de períodos interessantes do ponto de vista geológico. Calculando a concentração do argônio 40 radioativo e o conteúdo total de potássio de um mineral, é possível determinar a idade do mineral por meio de uma equação relativa à degradação da radioatividade. 52. Problemas a serem resolvidos pela datação com potássio-argônio. A datação com potássio-argônio foi aplicada recentemente no cálculo da constante de primeira ordem in situ, para a racemização do ácido aspartico nos 49 Aitken, M. J. 1961. 50 Gentner, W. e Lipold, H. J. 1963, p. 7284. 51 Log, Cit. Hamilton, E. I. 1965, p. 4779. 52 Gentner, W. e Lipold, H. J. 1963, p. 7284. 234 Metodologia e pré-história da África. Ossos antigos. Uma vez aferida num sítio, a reação de racemização pode ser utilizada para datar outros ossos do depósito. As idades calculadas a partir desse método correspondem com exatidão às idades obtidas pela datação com radiocarbono.
Esses resultados provam que a reação de racemização é um instrumento cronológico importante para a datação dos ossos muito antigos ou muito pequenos para serem datados com radiocarbono. Para exemplificar a aplicação dessa técnica na datação dos fósseis humanos, uma parte do homem da Rodésia originário de Brokenio, Zâmbia, foi analisada e datada provisoriamente em 110 mil anos aproximadamente. 53 A datação com potássio-argônio dos períodos do Plioceno e Pleistoceno deverá permitir o levantamento de uma cronologia definitiva da origem do homem, da coincidência da idade dos fósseis em diversos pontos do globo, da origem dos tectites e outros problemas geológicos especiais. A datação com potássio-argônio foi usada para determinar, em Olduvai, a idade das camadas de basalto e das camadas de tufo que as revestiam, a fim de estabelecer a idade exata dos restos dos Injanthropus, encontrados no fundo da primeira camada de tufo. Nabed, Curtis e Everdeen concluíram que esses basaltos têm, pelo menos, 4 milhões de anos de idade. Entretanto, não se prestariam a uma datação precisa, em consequência de alterações químicas visíveis nas partes finas de todos os basaltos datados de Olduvai, exceto os que estão associados à antiga indústria de Pebble-Tools. A opinião de Gentner e de Lippold sobre os diferentes resultados obtidos é a seguinte: como não existem outras incompatibilidades entre as datas dos basaltos e do tufo que os recobre, parece possível que a idade dos Injanthropus seja de 2 milhões de anos. 54. Datação arqueomagnética. Para dar uma ideia simplificada dessa técnica, convém abordar os seguintes itens. Paleomagnetismo. Trata-se do magnetismo remanescente nos vestígios arqueológicos. Seu estudo baseia-se no fato de que o campo magnético da Terra sofre mudanças contínuas de direção e de intensidade. Observações feitas a partir dos últimos 50 anos indicam que o campo magnético se desloca para o oeste numa 53 Bada, J. L. Schroeder, R. A. Protsch, R. e Berger, R. 1974, p. 121. 54 Gentner, W. e Lippold, H. J. 1963. 235 A arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação, média de 0,2 U de longitude por ano. 55 pesquisas arqueomagnéticas baseadas no cálculo da magnetização remanescente em cerâmicas arqueológicas e em rochas mostraram que a intensidade magnética da Terra, durante os últimos 8.500 anos, atingiu seu grau máximo entre os anos 400 e 100 antes da Era Cristã, quando o campo alcançou 6 vezes sua intensidade atual, e o mínimo por volta de 4.000 anos antes da Era Cristã, quando o campo diminuiu para 0,6 vezes em relação à intensidade de hoje. 56 Esses efeitos ou variações de direção e intensidade são chamados de variação secular. De natureza regional, a variação secular constitui a base da datação magnética, uma vez que as variações do campo magnético terrestre deixam seu traço na cerâmica endurecida sob a forma de magnetismo termo-remanescente, TRM. Aplicação do TRM. A datação arqueológica. Antes de iniciar a datação magnética da argila cozida que permaneceu in situ depois do cozimento, torna-se necessário determinar o comportamento do campo geomagnético através de mensurações efetuadas nas estruturas geológicas de idade conhecida, dentro da região escolhida para a aplicação do método. Os resultados são assinalados numa curva que mostra a variação secular naquela região, durante um longo período de tempo. O conhecimento da direção do campo magnético registrado em argila cozida de idade desconhecida, nessa mesma região, possibilita que sua data de cozimento seja determinada através da comparação com a curva de variação secular. Os espécimes mais adequados à datação magnética são as argilas cozidas provenientes de fornos, fogões e fornalhas que permaneceram em seus lugares de origem até hoje. Como ainda não existe um magnetômetro portátil para facilitar o cálculo in situ da direção do campo geomagnético, as amostras devem ser removidas para medição em laboratório. É essencial que em cada amostra figure a marca de sua orientação original, que servirá como ponto de referência na determinação de seu magnetismo remanescente.
Na prática, a operação consiste em cobrir o objeto com gesso de Paris, cuidando para que a superfície superior desse molde seja horizontal e que indique a direção do norte geográfico, antes que a amostra seja destacada. Desse modo, é possível determinar simultaneamente a antiga declinação d e o antigo ângulo de 55 Aitken, M. J. 1961, Koch, R. M. 1963, p. 5971, 56 Rocha, v. 1970, p. 4755, Bucha, v. 1971, p. 57117, 236 Metodologia e Pré-História da África. Inclinação, I. 57 Para compensar anomalias, 6 ou mais amostras devem ser utilizadas, de preferência retiradas de diferentes partes da estrutura, levando-se em conta uma certa simetria. 58 Resultados arqueomagnéticos relativos à declinação e à inclinação foram obtidos para a Inglaterra, a França, o Japão, a Islândia e a Rússia. Pelas informações de que dispomos, o método ainda não foi testado na África. Entretanto, como tem progredido muito nos últimos anos, espera-se que ele possa ser logo aplicado para datação na arqueologia da África. Datação por termoluminescência. A termoluminescência é a emissão de luz produzida por uma substância altamente aquecida. Difere totalmente da incandescência, obtida aquecendo ao rubro um corpo sólido, e resulta de uma liberação da energia acumulada em forma de nêutrons aprisionados no material aquecido. Origem. Toda cerâmica ou porcelana contém pequenas proporções de componentes radioativos, alguns milionésimos de urânio e tório e alguns centésimos de potássio. Além disso, o solo próximo ao lugar em que foram descobertas as cerâmicas pode conter impurezas radioativas. Por outro lado, raios cósmicos podem ter penetrado o solo, emitindo radiações que bombardearam as matérias cristalinas da cerâmica, como o quartzo. A ionização resultante produz elétrons que podem ser aprisionados dentro da estrutura cristalina. Essas armadilhas de elétrons são metastáveis e, quando uma amostra de cerâmica é aquecida, desaparecem, liberando o excesso de energia em forma de fótons. A intensidade dessa luz, termoluminescência, está diretamente relacionada à idade da peça. Depende também da natureza particular dos elementos que geram a termoluminescência presentes na amostra e nas proximidades do local em que foi encontrada. 59 Medindo a quantidade de urânio e potássio contidos no fragmento e no solo vizinho, pode-se calcular a intensidade da radiação recebida anualmente pelo fragmento. Em princípio, a idade é diretamente calculada através da relação 57 Aitken, M. J. 1970, p. 7788, 58 Koch, R. M. 1963, p. 5971, 59 Aitken, M. J. 1970, p. 7788, ao, E. T. 1970, p. 13541, 60 Aitken, M. J. 1970, p. 7788, 237 A arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação, idade e intensidade de radiação acumulada, intensidade anual de radiação, precisão dos resultados e perspectivas. Atualmente, a precisão dos resultados é de mais ou menos 10, um pouco inferior, portanto, à precisão obtida com a datação por radiocarbono. A causa dessa diferença pode ser atribuída às incertezas que surgiram, principalmente quanto às circunstâncias em que o objeto foi enterrado e quanto ao grau de umidade do solo adjacente, do qual depende a intensidade de radioisótopos do fragmento. Espera-se que pesquisas posteriores resolvam tais dificuldades, mas, por razões de ordem prática, é difícil que os resultados atinjam uma margem de precisão maior que 5, aproximadamente. 61 Entretanto, apesar de não apresentar uma exatidão total, essa técnica é mais vantajosa que a datação com radiocarbono, já que a cerâmica é muito mais abundante nos sítios arqueológicos do que as matérias orgânicas. Além disso, trata-se de datar o cozimento da cerâmica, enquanto a datação com radiocarbono de uma amostra de madeira ou carvão tende a situar o corte da árvore e não a data de sua utilização ulterior. No Egito, essa técnica terá uma finalidade muito importante.
Até o momento, as culturas neolíticas e pré-dinásticas no Egito têm sido datadas conforme o tipo de cerâmica que as caracteriza, de acordo com o sequence Dating System, inventado por Flinders Petrie. 62 Agora, graças à datação por termoluminescência, será possível determinar a época exata em que se desenvolveram essas culturas. Técnicas utilizadas na prospecção arqueológica. O objetivo básico do emprego de técnicas científicas na prospecção do solo é a descoberta de informações sobre sítios arqueológicos enterrados, a fim de preparar ou substituir as escavações. Isso pode economizar tempo, esforços e despesas. A pesquisa arqueológica através dos métodos científicos inclui as seguintes técnicas: 61 Log, Cit. 62 Petrie, W. M. F. 1901. 238 Metodologia e Pré-História da África. Fotografia aérea é usada sobretudo no levantamento de determinada estrutura, segundo seu traçado geométrico. Tem duas utilizações principais. Primeiramente, permite uma visão mais distante e portanto mais clara dos pontos onde os vestígios que afloram a superfície parecem juntar-se para formar um desenho mais significativo. 63 O estudo das fotografias aéreas possibilita, assim, a definição das áreas que devem ser exploradas, tendo em vista obter uma ideia de conjunto de todo o complexo arqueológico. No Egito, esse método foi aplicado no estudo dos templos de Karnak, em Luxor. A área do sítio onde estão os templos é de aproximadamente 150 hectares. Outra vantagem consiste em revelar a existência de vestígios arqueológicos recobertos por terras cultivadas, graças às marcas da vegetação. Essas marcas resultam das diferentes condições de umidade do solo. A vegetação que recobre um muro de pedra enterrado se distingue levemente por uma linha mais clara. Sobre uma vala encoberta, ela é mais rica, tendo aparência mais escura. A configuração geométrica dessas marcas permite o reconhecimento e a escavação de ruínas enterradas. 64. Análise do solo. Vestígios de antigas cidades e de cemitérios podem ser localizados através da análise do solo. Como o fosfato de cálcio é o constituinte principal do esqueleto e dos diferentes detritos deixados pelo homem, sua porcentagem será naturalmente mais elevada nas áreas antigamente habitadas ou que serviam de cemitério. Portanto, os limites dessas zonas arqueológicas podem ser definidos graças à medição da taxa de fosfato em amostras de solo retiradas da área em intervalos regulares. Análise do pólen. A polinização das plantas com flor deve-se geralmente à ação dos pássaros, dos insetos ou do vento. As flores polinizadas pelo vento produzem grandes quantidades de grãos de pólen, cuja maior parte cai no solo sem ser fertilizada. Esses grãos geralmente se decompõem. Mas se acontece de caírem em solo apropriado, como turfeiras ou barro, podem fossilizar-se e ser facilmente. 63 Linnington, R. E. 1970, p. 89-108. 64 Aitken, M. J. 1961. 239 A arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação, examinados ao microscópio. A identificação e a enumeração dos vários tipos de pólen presentes numa amostra podem fornecer informações sobre o ambiente ecológico no qual restos humanos e artefatos estão situados. O conhecimento desse ambiente ecológico pode, por sua vez, indicar o tipo de vida que predominava na época. Entretanto, a análise do pólen só é útil como técnica de datação se as amostras puderem ser relacionadas a uma cronologia baseada num método de datação direta, como o do radiocarbono. Para maiores detalhes dessa técnica podem ser consultados Faegre e Iversen 65 e Dimbleby 66. Estudo da resistividade elétrica. Esta é a primeira técnica geofísica adaptada à arqueologia. Consiste em aplicar uma carga elétrica ao solo e medir a resistência do fluxo da corrente elétrica. A resistência depende da natureza do solo, da quantidade de água retida nos seus poros e da quantidade de sais solúveis. Rochas duras e compactas, como as de granito e diorito, apresentam alta resistividade se comparadas ao solo argiloso. Portanto, o estudo da resistividade deve ser aplicado principalmente na detecção de estruturas de pedra enterradas em solo lamacento ou de estruturas escavadas na rocha e recobertas de terra.
67 O sistema normalmente adotado por esse método consiste em introduzir 4 sondas de metal no solo, fazer passar a corrente entre as duas sondas exteriores e medir a resistividade entre as outras duas. O valor da resistência é uma média aproximada para o material que se encontra sob as sondas interiores, até uma profundidade de aproximadamente 1,5 a distância entre elas, contanto que esse material seja razoavelmente uniforme. 68 Normalmente, quase todas as aplicações do estudo da resistividade consistem em traçar linhas de medida conservando o mesmo esquema de conexão e as mesmas distâncias, a fim de determinar as mudanças nos valores de resistividade. Frequentemente essas linhas são combinadas para formar, em seu conjunto, uma grade retangular de valores. A localização de estruturas enterradas é indicada pelas partes que fornecem valores anormais. 65 Faegre, K. Iversen, J. 1950. 66 Jimbleby, G. W. 1963, p. 139,49. 67 Aitken, M. J. 1961. 68 Linnington, R. E. 1970, p. 89,108. 240 Metodologia e Pré-História da África. Essa técnica foi parcialmente substituída pela prospecção magnética, em função de algumas desvantagens que apresenta, principalmente a lentidão do exame e o fato de que os resultados podem ser afetados por efeitos climáticos a longo prazo. Além disso, a interpretação dos resultados tende a ser difícil, com exceção dos casos mais simples. 69. Exame magnético é, atualmente, a técnica mais comum em prospecção arqueológica. Consiste em medir a intensidade do campo magnético terrestre nos pontos situados acima da superfície do sítio que se vai prospectar. As variações dessas medidas podem revelar a presença de estruturas arqueológicas. Através dessa técnica, é possível detectar restos enterrados de ferro, estruturas de terra cozida, como fornos, por exemplo, poços cavados na rocha e aterrados, ou ainda estruturas de pedra enterradas em solo argiloso. Os objetos de ferro enterrados provocam variações muito grandes, enquanto que para o restante dos materiais essas variações são muito fracas. Consequentemente, a técnica do exame magnético não tem nenhuma utilidade a menos que o instrumento de detecção seja suficientemente sensível para detectar variações muito pequenas. Além disso, deve ser rápido e de fácil manejo. 70 O Archaeological Research Laboratory, da Universidade de Oxford, desenvolveu com êxito um magnetômetro de próton que satisfaz todas essas exigências. 71 Compõe-se de duas partes: a garrafa de detecção e o contador. A garrafa de detecção é montada sobre um tripé de madeira e transportada por um operador de um ponto a outro da área a ser estudada. Outro operador controla o contador e registra as medidas na forma de um plano. A interpretação desse plano identificará a situação e os esboços das estruturas arqueológicas contidas no solo. 72 Outros tipos de magnetômetros têm sido aperfeiçoados, como o magnetômetro diferencial de prótons, o Flusgat Gradiometer. 73 O magnetômetro de Césio, o magnetômetro de bombeamento de ressonância eletrônica. 74 Cada um deles apresenta certas vantagens, mas o aparelho mais útil em quase todos os casos é o magnetômetro diferencial de prótons. 69 Locke, Cit. 70 Aitken, M. J. 1963, p. 555-68. 71 Aitken, M. J. 1961. 72 Locke, Cit. 73 Al, E. T. 1965, p. 112. 74 Scholar, I. 1970, p. 103-19. 241 A Arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. O método magnético é bem mais vantajoso que o da resistividade, pois é mais simples e rápido e seus resultados são mais fáceis de interpretar. 75. Sondagem das pirâmides do Egito através de raios cósmicos. Os raios cósmicos consistem em uma corrente de partículas eletricamente carregadas, conhecidas como mesons ou muons. Esses raios alcançam a Terra com igual intensidade a partir de todos os pontos do céu. Cada metro quadrado é atingido por aproximadamente 10.000 muons por segundo,
qualquer que seja sua direção. Os raios cósmicos têm um poder de penetração extremamente grande, muito superior a dos raios X, e sua velocidade é quase igual à velocidade da luz. A sondagem com auxílio desses raios se baseia no fato de que os muons perdem energia ao atravessarem a matéria. A perda de energia, ou absorção de muons, é proporcional à densidade e espessura da matéria que atravessam. A intensidade ou a quantidade de raios cósmicos que penetra pode ser calculada por um aparelho conhecido como câmara de faíscas. No caso das pirâmides, o aparelho é colocado no interior de uma câmara subterrânea. Os muons que atravessarem um espaço vazio, uma câmara, uma passagem desconhecida, sofrerão menor redução de velocidade que os que atravessarem a rocha sólida. Assim, os raios cósmicos que passarem através do espaço vazio terão maior intensidade, fenômeno que será registrado pela câmara de faíscas. Com duas câmaras de faíscas orientadas horizontalmente e distantes uma da outra cerca de 30 cm no sentido vertical, torna-se possível não apenas detectar qualquer câmara secreta, mas também localizá-la no espaço de alguns metros. Assim, a escavação será orientada para a direção indicada pelos raios. A sondagem foi feita pela primeira vez na pirâmide do rei Khefren, da quarta dinastia, 2600. As informações foram analisadas através de um computador e os resultados anunciados no dia 30 de abril de 1969, indicando dois fatos importantes. Primeiramente, a câmara mortuária do rei não se situa exatamente no centro da base da pirâmide, mas alguns metros para o norte. Tal descoberta coincide com os resultados obtidos através do estudo magnético, provando assim a validade dessa técnica na sondagem de pirâmides. Constatou-se também que a terça parte superior da pirâmide não contém câmaras nem corredores desconhecidos. Repetiu-se a experiência com outro aparelho, projetado para sondar a pirâmide inteira. A análise das informações registradas indicou que a pirâmide não contém nenhuma câmara ou corredor desconhecido, o que confirmou as previsões arqueológicas. 75 Linnington, R.E. 1970, p. 89-108. 242 Metodologia e Pré-História da África. Técnicas de conservação. O objetivo deste trabalho não é a descrição dos métodos técnicos utilizados na conservação de artefatos feitos de diversos materiais, como cerâmica, faiança, vidro, marfim, osso, madeira, couro, papiro, tecidos, metais, etc. Sua variedade é tal que excederia o espaço reservado a este capítulo. Vários livros 76 e periódicos especializados tratam do assunto, particularmente Studies in Conservation, órgão do International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, de Londres. Entretanto, os mais sérios problemas de conservação na África estão relacionados à fragilidade dos materiais e à violenta deterioração dos monumentos de pedra. Fragilidade dos materiais devido ao excessivo calor e à aridez de numerosos países africanos. Os artefatos feitos de material orgânico, pergaminho, papiro, couro, madeira, marfim, etc., tornaram-se extremamente frágeis. Esses materiais devem ser manuseados com o máximo cuidado, para não correrem o risco de se desfazer em minúsculos fragmentos. Antes de mais nada, é preciso embrulhá-los em panos úmidos, conservando-os por algum tempo em lugar fechado e úmido, ou tratá-los com vapor num recipiente apropriado, para restaurar, total ou parcialmente, sua maleabilidade. Então podem ser desenrolados ou desdobrados sem risco de fragmentação. Após terem readquirido sua maleabilidade, convém que esses artefatos sejam exibidos ou conservados em museus ou depósitos com ar-condicionado, a uma temperatura de 17,2 C e umidade relativa de 60 a 65, a fim de não se tornarem novamente quebradiços. A violenta deterioração dos monumentos de pedra. Este grave problema merece ser estudado detalhadamente. Principais causas de deterioração. Os principais agentes de deterioração dos monumentos de pedra na África são: migração dos sais. Em presença de água ou de umidade, os sais solúveis emigram, por capilaridade, do solo salino para a pedra dos monumentos. Num clima. 76 Organ, R. M. 1968. Plenderleith, H. J. 1962. Paidock, E. 1963. Savage, G.
1967. 243 A arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação. Árido, esses sais passam do interior da pedra à superfície exterior sob a forma de soluções aquosas. Podem cristalizar-se na própria superfície, provocando sua desintegração, ou sob a superfície, fazendo com que se rompa. Esses efeitos são mais pronunciados na base de paredes ou colunas, onde a pedra entra em contato com o solo salino, como pode ser observado em algumas colunas do Templo de Buem, no Sudão. Intempéries. Na África, a pedra é muito afetada pelas excessivas variações de temperatura e umidade, que provocam a ruptura dos elementos superficiais da maioria das rochas. Em muitos lugares, principalmente nas regiões costeiras, os dois fatores de degradação agem conjuntamente e provocam séria deterioração dos monumentos, como se pode notar nos templos romanos de Leptis Magna e Sabrata, na Líbia. Tratamento das superfícies e sua ineficácia. Numerosas tentativas de consolidar as superfícies de pedra foram efetuadas, através do tratamento com produtos orgânicos de conservação ou silicatos inorgânicos. Mas esses tratamentos revelaram-se não apenas ineficazes como também nocivos, pois aceleram a deterioração e as fraturas da pedra. O fracasso dessas tentativas foi enfatizado no Simpósio Internacional sobre a Conservação de Monumentos de Pedra, onde se admitiu que o problema ainda está longe de ser resolvido e que é necessário abordá-lo com o máximo cuidado. Esforços internacionais para resolver o problema. As dificuldades inerentes ao problema e sua gravidade levaram o ICOM, o ICOMOS e o Centro Internacional para a Conservação a formar, em 1967, um comitê de 10 especialistas para estudar a questão. Estudos foram levados a efeito e muitos relatórios apresentados. O comitê continuou suas atividades até o fim de 1975, no intuito de propor uma série de testes padrão que permitissem avaliar o grau de deterioração da pedra e a eventual eficácia dos tratamentos de conservação. Uma nova esperança. O professor Lewin desenvolveu um novo método destinado a consolidar a superfície do mármore e da pedra calcária. 77 consiste em um tratamento das 77 Lewin, S.Z. 1968, p. 4150. 244 Metodologia e pré-história da África. Partes deterioradas com uma solução fortemente concentrada de hidróxido de bário, aproximadamente 20, a qual é adicionada certa quantidade de ureia, aproximadamente 10, e de glicerol, aproximadamente 15. Quimicamente falando, o método baseia-se na substituição dos íons de cálcio da pedra deteriorada por íons de bário. Depois do tratamento, a pedra apresenta um endurecimento evidente e oferece maior resistência à ação dos fatores de degradação. O carbonato de bário assim formado incorpora-se à pedra, sem constituir um revestimento superficial com propriedades distintas das do interior. Espera-se que, com esse método, as superfícies tratadas não se pulverizem e que protejam as camadas subjacentes contra o ataque das intempéries. O tratamento foi utilizado em julho de 1973 para reforçar o pescoço da estátua da Esfinge de Gizé, em rocha calcária, que estava em vias de desintegração. Até agora, o resultado tem sido satisfatório, mas é necessário manter o pescoço da Esfinge em observação ainda por uns 10 anos. Pelo menos, antes de consagrar definitivamente esta técnica de proteção e conservação de rochas calcárias. Paliativos. Por mais confiança que depositemos na técnica de Lewin, o problema da conservação dos monumentos de pedra por tratamento químico ainda não está resolvido. Certas medidas de ordem mecânica ainda são recomendadas para garantir sua proteção contra os fatores de degradação. Podemos destacar algumas delas. Nenhum produto que possa vedar os poros da pedra deve ser empregado no tratamento das superfícies dos monumentos ao ar livre, diretamente expostos aos raios solares. A camada exterior da superfície correria o risco de destacar-se em escamas. Convém dessalinizar regularmente o solo sobre o qual foram construídos os monumentos. A água utilizada deve ser retirada por um sistema de drenagem adequado. Na medida do possível, os monumentos de pedra devem ser isolados dos solos salinos, a fim de impedir que os sais solúveis migrem do solo para a pedra.
Esse isolamento pode ser efetuado com a introdução de uma folha de chumbo ou uma espessa camada de betume sob a estátua, o muro ou a coluna a ser protegida. Quando o monumento contém sais solúveis que podem provocar eflorescência ou criptofluorescência, convém eliminar os sais lavando-os com 245 A arqueologia da África e suas técnicas, processos de datação, água, e cobrir as partes atingidas com argila arenosa até que a pedra esteja completamente livre desses sais. Quando o monumento não é muito grande, é possível transportá-lo para um museu ou um abrigo, a fim de proteger sua superfície dos efeitos deletérios da ação climática. Outra solução consiste em conservá-lo em seu lugar de origem e construir sobre ele um abrigo. Quando o teto estiver faltando, deve-se reconstruí-lo, a fim de proteger as pinturas murais ou os baixos relevos interiores da ação direta da luz solar e da chuva. Assim, os desgastes causados pelas variações de temperatura e umidade serão, até certo ponto, atenuados. Recomendações relativas às restaurações: como um tratamento inadequado dos artefatos ou monumentos pode causar mais estragos ou até mesmo sua deterioração completa. Julgamos conveniente mencionar algumas regras de restauração importantes recomendadas em conferências internacionais. A pátina dos monumentos antigos não deve, de maneira alguma, ser lavada ou retirada para revelar a cor original da pedra. A limpeza das fachadas deve limitar-se à retirada da poeira, de modo que a pátina fique intacta, pois constitui a característica arqueológica mais importante do monumento. Na restauração de monumentos antigos, apenas as partes que estão desmoronando devem ser reconstruídas em seus lugares de origem. É preciso evitar as substituições e as adições, a menos que sejam necessárias para sustentar as partes que desmoronam ou para proteger das intempéries as superfícies antigas. Em todos os casos de reconstrução, deve-se intercalar argamassa entre as pedras, de modo que seu peso seja igualmente repartido sem acarretar deformações ou fendas. A argamassa utilizada para a renovação das paredes deve ser, via de regra, idêntica à argamassa original, a menos que esta tenha sido gesso. O emprego de cimento não é recomendado no caso de construções em rocha sedimentar, tais como calcário ou arenito, e a melhor argamassa para todos os casos de reconstrução é a de cal, sem sal. É razoavelmente maleável e porosa. Consequentemente, não impede ligeiro deslocamento de pedras devido a mudanças de temperatura. Com seu emprego não ocorrem tensões nem fissuras. 246 Metodologia e pré-história da África. Dentre os métodos que permitem distinguir as superfícies das pedras adicionadas, os seguintes merecem ser mencionados. O novo paramento pode estar ligeiramente recuado em relação à obra original. Não é proibido utilizar materiais diferentes, mas deve-se respeitar as dimensões dos blocos originais. Pode-se também usar o mesmo tipo de material, mas nesse caso a forma e as dimensões dos blocos podem ser diferentes da forma e das dimensões dos elementos originais. As fileiras de pedras e todas as juntas podem ser alinhadas sobre as da obra original, mas os novos blocos devem ser moldados num aglomerado de pedras de tamanhos irregulares. Marcas de identificação contendo a data da restauração poderão ser gravadas em todas as pedras novas. A superfície das pedras novas pode ser completamente diferente da superfície das antigas. Basta tratá-la com um instrumento pontiagudo ou gravá-la profundamente com um buril para que adquira um certo desenho geométrico, feito, de preferência, com linhas paralelas ou secantes.